O porta-retrato de prata pesava como chumbo nas mãos de Marcelo Santos, enquanto ele observava aquele rosto familiar na fotografia. O garotinho de cabelos castanhos e sorriso tímido olhava para a câmera com uma expressão que derretia seu coração todos os dias. Era tudo o que lhe restava, a única lembrança tangível de uma parte de sua vida que ele nunca conseguira recuperar. Mas quando aquela menina de 6 anos entrou correndo no escritório atrás da mãe, parou em frente à sua mesa e apontou para a foto com o dedinho pequeno, o mundo de Marcelo virou de cabeça para baixo. A criança disse com uma naturalidade assustadora: "Tio, esse menino mora lá em casa. Ele dorme no quarto do fundo?" As palavras ecoaram no silêncio do escritório como um trovão. Marcelo sentiu o sangue gelar nas veias. Cada músculo do corpo ficou paralisado. Nada poderia prepará-lo para o que viria depois. Antes de continuar, se inscreva no canal para apoiar nossa causa. Deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Marcelo Santos tinha 42 anos e comandava um dos maiores grupos de construção civil do Rio de Janeiro. Seu nome estava estampado em outdoors por toda a cidade. Sua empresa erguia prédios luxuosos na Barra da Tijuca e empreendimentos comerciais que transformavam bairros inteiros. Tudo começara há 15 anos, quando ele deixara o emprego numa construtora tradicional para abrir o próprio negócio. Foi uma aposta arriscada que quase o levou à falência nos primeiros meses, mas sua determinação e visão empresarial transformaram aquela pequena firma de 2 funcionários num império avaliado em centenas de milhões de reais. Mas por trás daquela fachada de executivo bem-sucedido, das reuniões com investidores e dos jantares em restaurantes caros de Ipanema, existia um homem despedaçado, um pai que carregava uma dor silenciosa há 4 anos, uma ferida que nunca cicatrizava, que sangrava em silêncio todas as noites, quando ele voltava para casa e encontrava aquele casarão vazio em Laranjeiras. A vida de Marcelo tinha sido completamente diferente antes. Ele fora casado com Beatriz, uma mulher que conhecera na faculdade de arquitetura. Ela não terminara o curso, largara tudo no 3º ano quando engravidou. O casamento foi rápido, numa cerimônia íntima na casa dos pais dela em Copacabana. Marcelo estava construindo a empresa naquela época. Trabalhava 16 horas por dia, chegava em casa exausto e saía antes do sol nascer. Beatriz reclamava da ausência, das promessas não cumpridas, dos fins de semana que ele passava no escritório enquanto ela cuidava sozinha do bebê. Quando Gabriel nasceu, Marcelo jurou que seria diferente. Prometeu que diminuiria o ritmo, que estaria presente. Mas a empresa estava crescendo rápido demais. As oportunidades apareciam uma atrás da outra, e ele não conseguia recusar. Cada contrato novo significava mais estabilidade para a família, mais conforto, mais segurança. Ele dizia a si mesmo que estava fazendo aquilo por eles, que um dia tudo valeria a pena. Mas Beatriz não aguentou. As discussões ficaram cada vez mais frequentes, mais amargas. Ela o acusava de amar mais o trabalho do que o próprio filho. Marcelo revidava dizendo que ela não entendia nada sobre responsabilidade, sobre construir um futuro sólido. As palavras viraram gritos, os gritos viraram silêncios pesados que duravam dias. Gabriel tinha apenas 1 ano, quando o casamento virou um campo de batalha silencioso. Numa manhã de março, Marcelo acordou e encontrou a casa vazia. Beatriz tinha ido embora levando Gabriel. Deixou apenas um bilhete na mesa da cozinha. "Não posso mais viver assim. Preciso recomeçar longe de você." Ele tentou encontrá-los, contratou detetives particulares, moveu processos judiciais. Mas Beatriz simplesmente desaparecera. Mudara de cidade, cortara contato com todos os amigos e familiares. Era como se tivesse sido engolida pela terra. Os advogados de Marcelo conseguiram uma ordem judicial garantindo visitas, mas como executar uma decisão quando a pessoa simplesmente não pode ser localizada? Ele gastou fortunas em buscas, ofereceu recompensas, fez apelos nas redes sociais. Nada. Durante 4 anos viveu num purgatório emocional, sem saber onde estava seu filho, se estava bem, se lembrava dele. A única coisa que tinha era aquela foto que tirou quando Gabriel tinha 6 meses.
gordinho e sorridente no colo da avó. O trabalho virou seu refúgio e sua prisão. Marcelo mergulhou de cabeça nos negócios, expandiu a empresa agressivamente, como se cada novo projeto pudesse preencher o vazio que carregava. Seus sócios comemoravam os lucros recordes enquanto ele assinava contratos com um sorriso automático que não chegava aos olhos. À noite, voltava para aquele casarão imenso e silencioso, onde o quarto que havia preparado para Gabriel permanecia intocado, esperando um menino que talvez nunca voltasse. Foi sua secretária Valéria quem sugeriu contratar alguém para cuidar da casa. O lugar estava ficando abandonado, acumulando poeira, e Marcelo não conseguia manter uma funcionária por mais de 2 meses. Todas desistiam porque ele era ausente demais, viajava constantemente, e a casa era grande demais para uma pessoa só cuidar. Valéria conhecia Dona Célia, uma senhora de 50 e poucos anos que trabalhara na casa de sua família durante décadas. Célia tinha uma filha pequena e precisava urgentemente de um emprego que oferecesse moradia. Marcelo aceitou sem fazer muitas perguntas. Contratou Dona Célia sem sequer uma entrevista presencial, apenas uma ligação rápida entre uma reunião e outra. Ela começaria no dia seguinte e teria um quarto nos fundos da casa, com um banheiro próprio e um espaço extra caso precisasse trazer a filha. Ele mal estaria em casa mesmo, então tanto fazia. Dona Célia chegou numa terça-feira de manhã, trazendo apenas 2 malas velhas e a filha Isabela, uma menina de 6 anos com tranças mal feitas e um vestido floreado remendado nos ombros. Marcelo estava saindo para uma reunião quando as viu na porta. Cumprimentou rapidamente, entregou as chaves e disse que Valéria explicaria tudo por telefone. Não teve tempo nem de reparar direito na criança que se escondia atrás das pernas da mãe. Durante 3 semanas, Marcelo mal cruzou com suas novas funcionárias. Saía antes das 6 da manhã e voltava depois das 10 da noite. Quando estava em casa nos fins de semana, trancava-se no escritório particular do 2º andar, imerso em planilhas e projetos. Dona Célia era discreta, eficiente. Mantinha a casa impecável sem fazer perguntas. Era exatamente o que ele precisava. Mas naquela quinta-feira, tudo mudou. Marcelo tinha uma reunião importante marcada para as 3 da tarde no escritório, mas o cliente precisou remarcar de última hora. Ele decidiu trabalhar de casa, algo que não fazia havia meses. Estava no escritório do térreo, revisando contratos, quando ouviu vozes vindas da cozinha. Dona Célia conversava com alguém ao telefone, enquanto preparava o almoço. Ele não prestou atenção até ouvir passos pequenos correndo pelo corredor. Isabela apareceu na porta do escritório, ofegante, com as bochechas coradas de tanto correr. Ela parou ao ver Marcelo, os olhos arregalados como se tivesse encontrado um estranho na própria casa. De certa forma, era verdade. Eles mal tinham se visto desde que ela chegara. "Desculpa, tio, eu não sabia que o senhor estava aqui." A menina deu um passo para trás, pronta para sair correndo, mas seu olhar se desviou e pousou na mesa de Marcelo. Mais especificamente, no porta-retrato de prata que ele mantinha sempre virado para si, uma proteção instintiva contra olhares curiosos. Isabela deu 2 passos para frente, os olhos fixos na foto. Marcelo viu quando o rosto dela se iluminou com reconhecimento. Viu quando ela apontou para a imagem com aquele dedinho pequeno e disse as palavras que fariam seu mundo desmoronar completamente. "Tio, esse menino mora lá em casa. Ele dorme no quarto do fundo." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marcelo não conseguia se mexer, não conseguia respirar. As palavras da menina ecoavam em sua cabeça, cada sílaba se repetindo como um disco arranhado. "Mora lá em casa, mora lá em casa, mora lá em casa." "O quê?" Sua voz saiu rouca, irreconhecível. Isabela não notou a tensão no ar. Ela sorriu animada por ter reconhecido alguém. "É o Biel, ele mora na minha casa. Quer dizer, morava. A gente brincava todo dia." Dona Célia apareceu na porta naquele momento, pálida como um fantasma. Ela puxou Isabela pelo braço com uma força que fez a menina soltar um gritinho de surpresa. "Isabela, vai pro quarto agora. Já falei que não é para ficar incomodando o doutor Marcelo." Mas Marcelo já estava de pé,
contornando a mesa com passos trôpegos. Seus olhos estavam fixos em Isabela, que agora parecia assustada com a reação dos adultos. Espera. Sua voz saiu baixa, mas firme o suficiente para fazer Dona Célia congelar. Deixa ela falar. Ele se ajoelhou na frente de Isabela, ficando na altura dos olhos dela. Suas mãos tremiam violentamente, então ele as enfiou nos bolsos para esconder. Isabela, é isso? Esse é seu nome? A menina assentiu, os olhos arregalados. Você conhece esse menino da foto? Tem certeza absoluta? Conheço, sim, é o Biel. A gente morava na mesma casa, minha mãe cuidava dele e da tia Bia. As palavras saíam rápidas, atropeladas pela inocência de quem não entendia a bomba que acabara de jogar. Ele é legal, a gente brincava de pique-esconde e de carrinho, mas aí a tia Bia disse que a gente tinha que mudar de cidade de novo e... Isabela! A voz de Dona Célia saiu num tom agudo, desesperado. A mulher estava tremendo da cabeça aos pés, as mãos apertando a barra do avental como se fosse a única coisa, impedindo-a de desmoronar. Chega! Vai para o quarto agora. A menina finalmente percebeu que havia feito algo errado, mesmo sem entender o quê. Seus olhos se encheram de lágrimas, enquanto ela corria para fora do escritório, os passinhos ecoando pelo corredor até sumirem escada acima. Marcelo se levantou devagar, cada movimento custando um esforço monumental. Ele se virou para Dona Célia, que agora tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. A mulher parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 30 segundos. Onde? A palavra saiu como um rosnado baixo, perigoso. Onde está meu filho? Dona Célia soluçou, levando as mãos ao rosto. Doutor Marcelo, eu juro que não sabia. Eu juro por Deus que não fazia ideia de quem o senhor era quando aceitei esse emprego. Onde está meu filho? Marcelo repetiu, cada palavra pronunciada com uma clareza cortante que fazia o ar vibrar de tensão. Em Petrópolis. A resposta saiu num sussurro quebrado. Ela mora em Petrópolis com um menino. Eu trabalhei para ela durante 3 anos. Cuidava da casa e do Gabriel enquanto ela trabalhava. Mas há 1 mês ela me demitiu. Disse que não tinha mais dinheiro para me pagar. Eu fiquei desesperada, sem emprego, sem lugar para morar com a Isabela. Foi quando a Valéria me ofereceu essa vaga. Eu não sabia, doutor. Eu não fazia ideia que o senhor era o pai do Biel. O mundo girou ao redor de Marcelo. Petrópolis. Seu filho estava em Petrópolis esse tempo todo, a menos de 90 quilômetros de distância. Enquanto ele vasculhava o país inteiro, gastava fortunas com detetives, fazia apelos públicos, Gabriel estava ali, pertinho, respirando o mesmo ar das montanhas serenas, enquanto Marcelo sufocava na angústia de não saber se o filho estava vivo ou morto. Endereço. Foi tudo que conseguiu dizer. Me dá o endereço agora. Dona Célia correu para o quarto dela nos fundos e voltou com um pedaço de papel amassado. É aqui, Rua das Hortênsias, número 243, bairro Quitandinha, uma casa amarela com portão verde. Mas, doutor, ela hesitou mordendo o lábio inferior. A Beatriz está passando por dificuldades. Ela perdeu o emprego no salão de beleza onde trabalhava, está devendo 3 meses de aluguel. O dono da casa já ameaçou despejar ela e o menino. Marcelo não respondeu. Pegou as chaves do carro e saiu, deixando Dona Célia sozinha no escritório com seus soluços. Ele nem se deu ao trabalho de trocar de roupa, de pegar documentos, de avisar alguém. Simplesmente entrou no carro e dirigiu. A estrada para Petrópolis nunca pareceu tão longa. Cada curva da serra era uma tortura. Cada quilômetro, uma eternidade. Marcelo apertava o volante com tanta força que seus dedos ficaram brancos. A mente dele era um turbilhão de emoções contraditórias. Raiva, alívio, medo, esperança, dor. Tudo se misturava num nó impossível de desatar. Gabriel estava vivo, estava bem, aparentemente. Brincava com Isabela, tinha uma rotina, uma vida, mas que vida era essa? Sendo arrastado de cidade em cidade, vivendo na pobreza, vendo a mãe lutar para pagar o aluguel, enquanto Marcelo tinha uma fortuna que poderia garantir o melhor de tudo para o menino? A raiva ferveu mais forte. Beatriz não tinha direito. Não tinha direito de tirar o filho dele, de desaparecer, de privá-lo de conhecer o próprio pai.
Não tinha direito de fazer Gabriel crescer sem a estrutura, o conforto, as oportunidades que Marcelo poderia oferecer. Ela tinha sido egoísta, cruel, imperdoável, mas outra parte dele, menor e mais assustada, sussurrava perguntas diferentes. Gabriel se lembrava dele, queria conhecê-lo. Ou Beatriz tinha envenenado a mente do menino contra o pai ausente? E se Gabriel o rejeitasse? E se olhasse para Marcelo como um estranho, ou pior, como um inimigo? Petrópolis apareceu envolto na névoa característica do fim de tarde. Marcelo seguiu o GPS até o bairro Quitandinha, um lugar humilde com casas pequenas grudadas umas nas outras, ruas estreitas cheias de buracos. Era tão diferente de Laranjeiras, tão distante do mundo de luxo em que Marcelo vivia, que parecia irreal que seu filho estivesse ali. A casa amarela com portão verde estava no meio de uma ladeira íngreme. A pintura estava descascada, o portão enferrujado pendia torto em suas dobradiças. Marcelo estacionou em frente e ficou parado, as mãos ainda no volante, o coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Era real. Estava mesmo acontecendo. Depois de 4 anos de busca, de noites em claro, de orações desesperadas, ele finalmente encontrara seu filho. Marcelo saiu do carro com as pernas bambas. Cada passo até o portão parecia atravessar melaço. Ele empurrou o portão, que rangeu alto, quebrando o silêncio da rua. O jardim da frente era um pedaço de terra batida, com algumas plantas murchas tentando sobreviver. A porta principal tinha a tinta azul desbotada e rachada. Ele bateu. 3 pancadas firmes que ecoaram como tiros. Silêncio. Então passos apressados. A porta se abriu e Beatriz apareceu. Marcelo quase não a reconheceu. A mulher que fora sua esposa estava magra demais, com olheiras profundas, cabelos presos num coque desleixado. Usava uma camiseta velha e uma calça de moletom desbotada. Quando ela viu quem estava na porta, todas as cores fugiram de seu rosto. Marcelo! O nome saiu num sussurro aterrorizado. Cadê ele? Marcelo não tinha paciência para preâmbulos. Cadê meu filho? Beatriz deu um passo para trás, as mãos subindo instintivamente como se fossem protegê-la. Como me achou? Isso não importa. Cadê o Gabriel? Você não pode entrar aqui. Você não tem direito. Ela tentou fechar a porta, mas Marcelo a segurou com força. Eu tenho todo o direito, ele é meu filho. Você me roubou 4 anos da vida dele. A voz de Marcelo saiu num rugido que fez Beatriz estremecer. Mamãe! Uma voz pequena e assustada veio de dentro da casa. Mamãe, quem é? O mundo parou. Tudo parou. O coração de Marcelo, a respiração, o tempo. Um menino apareceu atrás de Beatriz. Ele tinha 5 anos agora, mas Marcelo o teria reconhecido em qualquer lugar. Os mesmos olhos castanhos, os mesmos cabelos bagunçados, a mesma covinha no queixo que Marcelo via no espelho todos os dias. Gabriel estava descalço, vestindo um pijama remendado, segurando um carrinho de plástico quebrado. Os olhos do menino encontraram os de Marcelo e ficaram ali, confusos, curiosos, sem reconhecimento algum. Gabriel. O nome saiu da boca de Marcelo como uma prece, como um soluço. O menino se escondeu atrás das pernas da mãe, do mesmo jeito que Isabela fizera na casa de Laranjeiras. Mamãe, quem é esse homem? Essas palavras foram como uma facada. Quem é esse homem? Não quem é o papai, não um lampejo de memória, nada. Apenas um estranho na porta. Beatriz se ajoelhou, colocando as mãos nos ombros de Gabriel. Filho, vai para o seu quarto, agora. Mas mamãe... Agora, Gabriel. O tom dela não deixava espaço para argumentos. O menino deu mais uma olhada desconfiada para Marcelo antes de sair correndo pelo corredor, o carrinho fazendo barulho no chão de cimento. Assim que Gabriel sumiu de vista, Beatriz se virou para Marcelo com os olhos em chamas. Vai embora. Nem fodendo. Marcelo empurrou a porta e entrou, fazendo Beatriz tropeçar para trás. A casa por dentro era ainda mais deprimente que por fora. Móveis velhos, paredes com manchas de umidade, um sofá remendado com fita adesiva. Mas estava limpo, organizado com o cuidado de quem tenta manter a dignidade mesmo na pobreza. Você não tem direito de invadir minha casa. Beatriz estava chorando agora, lágrimas de raiva e desespero.
Eu vou chamar a polícia. Chama, Marcelo rosnou. Chama e explica para eles como você sequestrou meu filho, como desrespeitou uma ordem judicial, como me impediu de ver o Gabriel durante 4 anos. Eu fiz o que era melhor para ele, ela gritou de volta, as veias do pescoço saltadas. Você nunca esteve presente, nunca se importou. Era sempre o trabalho, sempre a empresa, sempre mais um contrato. Gabriel chorava por você à noite e você nem estava lá para ouvir. Então você decidiu tirar até a chance de eu tentar consertar. A voz de Marcelo estava carregada de dor agora, não apenas raiva. Eu era um pai ausente, Beatriz, eu admito. Mas você me transformou num pai inexistente. Me roubou a chance de conhecer meu filho, de estar presente, de mudar. Você nunca ia mudar, ela soluçou. Sua empresa sempre ia vir primeiro, sempre. E essa era a sua decisão para fazer? Sozinha? Marcelo apontou para o corredor onde Gabriel tinha desaparecido. Ele nem se lembra de mim, Beatriz. Meu próprio filho me olha como um estranho. Você fez isso. Você tirou o pai dele e fez ele crescer sem saber que tinha alguém procurando por ele todos os dias desses 4 anos. Beatriz deslizou pela parede, até sentar no chão, a cabeça entre as mãos. Seu corpo inteiro tremia com soluços violentos. Eu não sabia o que fazer. Eu estava sozinha, exausta. E você era como um fantasma. Chegava tarde, saía cedo. Gabriel perguntava onde estava o papai e eu não tinha resposta. Eu achei que seria melhor recomeçar longe, dar a ele uma vida mais simples, mas com presença. E como foi essa vida, Beatriz? Marcelo olhou ao redor, cada palavra saindo afiada. Morando de aluguel, devendo 3 meses com ameaça de despejo, meu filho usando pijama remendado e brincando com um carrinho quebrado, enquanto eu tenho uma fortuna que poderia dar a ele tudo? Dinheiro não é tudo. Ela levantou a cabeça, os olhos vermelhos cravados nele. Eu tô aqui todos os dias. Eu faço o almoço dele, levo na escola, ajudo com a lição, durmo com ele quando tem pesadelo. Eu sou a mãe dele, Marcelo. Eu tô presente. E eu queria ter sido o pai presente. Ele gritou, e então sua voz quebrou. Eu queria ter essa chance, Bia. Você me tirou isso. O silêncio que caiu entre eles era pesado de dor, arrependimento e anos de mágoas acumuladas. Naquele momento, não eram mais o empresário bem-sucedido e a ex-esposa fugitiva. Eram apenas 2 pais quebrados pelas próprias escolhas. O que você vai fazer agora? Beatriz perguntou num fio de voz. Vai me processar? Me jogar na cadeia por alienação parental? Tirar o Gabriel de mim? Marcelo fechou os olhos. A raiva ainda fervia nele. O desejo de vingança era real. Parte dele queria destruir Beatriz pelo que ela fizera. Mas outra parte, a parte que vira o medo nos olhos de Gabriel, sabia que isso não resolveria nada. Eu não sei, ele admitiu finalmente. Eu passei 4 anos planejando o que faria quando te encontrasse. Imaginei 1000 maneiras de fazer você pagar. Mas agora que tô aqui, vendo como vocês vivem, vendo que meu filho não me conhece, sua voz falhou. Eu só não sei. Beatriz se levantou com dificuldade, limpando o rosto com as costas da mão. Ele é uma criança feliz, sabia? Apesar de tudo, ele é feliz. Tem amigos na escola, adora desenhar, sonha em ser astronauta. Eu não transformei ele contra você, Marcelo. Eu só disse que o papai precisava trabalhar longe, que você amava ele, mas tinha coisas importantes para fazer. Importante. Marcelo riu, mas era um som amargo, quebrado. Passei 4 anos construindo um império, fechando contratos milionários, expandindo negócios. E de que adiantou? Chego em casa todas as noites para um casarão vazio. Olho para a foto do meu filho bebê porque não tenho nenhuma atualizada. Trabalho até a exaustão porque não tenho mais nada. E você chama isso de importante? Beatriz não tinha resposta para aquilo. Eu quero conhecer ele, Marcelo disse finalmente. Não agora, não desse jeito, mas eu quero uma chance de ser pai, de verdade. Não um nome que ele ouve de vez em quando, não um estranho na porta. Eu quero estar presente. E a empresa? Os contratos? As reuniões que não podem esperar? Eu perdi 4 anos da vida do meu filho porque não conseguia largar o trabalho. Não vou perder o resto por causa disso também.
Havia uma firmeza nova na voz dele, uma decisão que parecia ter se solidificado ali mesmo. Eu não sei como fazer isso, Bia. Não sei como construir uma relação com uma criança que não me conhece, mas eu vou aprender. Eu vou tentar. Beatriz o estudou em silêncio, procurando por mentiras, por armadilhas. Mas tudo que viu foi um homem exausto e quebrado, tentando juntar os pedaços de algo que tinha deixado se despedaçar. Ele te perguntou sobre você algumas vezes? Ela admitiu baixinho. Quando via os amiguinhos com os pais, quando a escola tinha dia dos pais. Eu sempre dei desculpas, mas ele sente sua falta, Marcelo. Mesmo sem lembrar direito de você, ele sente o vazio. Essas palavras doeram mais do que qualquer acusação poderia doer. Me deixa conversar com ele, só 5 minutos, por favor. Marcelo não tinha mais orgulho para esconder. Só quero que ele saiba que eu existo, que eu procurei por ele, que eu nunca parei de procurar. Beatriz respirou fundo, limpando mais lágrimas. 5 minutos, mas eu vou estar do lado, e se ele ficar assustado ou pedir para você ir embora, você vai. Combinado? Combinado. Ela desapareceu pelo corredor e Marcelo ouviu vozes abafadas vindo de um dos quartos. Seu coração estava acelerado de novo, as palmas das mãos suando. O que ele ia dizer? Como começar uma conversa com o próprio filho que não o reconhecia? Beatriz voltou com Gabriel pela mão. O menino vinha devagar, claramente inseguro, mas havia curiosidade em seus olhos. Marcelo se ajoelhou de novo, querendo ficar na altura dele, não intimidar. Oi, Gabriel. Sua voz saiu mais suave do que ele achava ser possível naquele momento. Você sabe quem eu sou? O menino balançou a cabeça, mas não disse nada. Eu sou seu pai. Gabriel piscou, processando a informação. Então olhou para Beatriz, como se pedindo confirmação. Ela assentiu, encorajadora. Meu pai. O menino repetiu, testando as palavras. O que trabalha longe? Sim, eu trabalhei longe por muito tempo, mas eu nunca parei de pensar em você. Todos os dias eu olhava sua foto e desejava poder te ver de novo. Por que você não vinha visitar? A pergunta simples e direta de uma criança acertou Marcelo como um soco. Como explicar alienação parental, desaparecimento, busca fracassada para um menino de 5 anos? Porque eu não sabia onde você estava, ele respondeu honestamente. Eu procurei muito durante muito tempo, e hoje eu finalmente te encontrei. Gabriel deu um passo à frente, estudando o rosto de Marcelo com uma intensidade desconcertante. Você parece com a minha foto. Qual foto? A que a mamãe guarda na gaveta. Ela acha que eu não sei, mas eu vi. É de quando eu era bebê e você está me segurando. Marcelo olhou para Beatriz, que desviou o olhar constrangida. Então ela também não conseguira apagar completamente o passado. Também guardava lembranças, mesmo escondidas. Você gosta de carrinho? Gabriel perguntou de repente, mostrando o brinquedo quebrado. Esse aqui é meu favorito, mas a roda quebrou. A mamãe disse que vai tentar colar, mas a gente não tem cola boa. Eu adorava carrinho quando era pequeno. Marcelo sorriu mesmo com os olhos ainda úmidos. Tinha uma coleção inteira, de todos os tipos. Mesmo, os olhos de Gabriel se iluminaram. Eu também quero uma coleção, mas carrinho é caro. A mamãe disse que quando ela arranjar emprego de novo, ela compra um novo para mim. Cada frase do menino era uma lembrança dolorosa da realidade em que vivia. Sem dinheiro para cola. Sem dinheiro para brinquedos novos, esperando a mãe arranjar emprego. E se eu comprasse alguns carrinhos para você? Marcelo ofereceu cautelosamente. Para começar sua coleção? Gabriel olhou de novo para Beatriz, que assentiu quase imperceptivelmente. Pode ser, mas tem que ser aqueles bem legais, dos de verdade, sabe? Com porta que abre e tudo. Combinado, os melhores carrinhos que existirem. O menino sorriu, e Marcelo sentiu alguma coisa dentro dele se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Era o sorriso dele, o mesmo formato, a mesma covinha. Gabriel era seu filho, estava ali, vivo, sorrindo para ele. Eu posso te dar um abraço? Marcelo perguntou, a voz embargada. Gabriel hesitou, então deu de ombros com a despreocupação característica de criança. Tá bom. Marcelo o puxou devagar, cuidadosamente, como se o menino fosse se despedaçar em seus braços. Gabriel se encaixou contra seu peito, pequeno e quente e real.
Marcelo fechou os olhos e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. 4 anos de dor, de busca, de desespero se dissolveram naquele abraço. Pai? A vozinha de Gabriel soou abafada contra o ombro dele. Sim? Você vai embora de novo? A pergunta simples continha tanto peso que Marcelo quase não conseguiu responder. Não, se você não quiser que eu vá. Eu não quero. Então, eu fico perto. Prometo. Quando finalmente se separaram, Gabriel estava sorrindo. Voltou correndo para o quarto, gritando algo sobre mostrar seus desenhos de astronauta. Marcelo ficou ali, ajoelhado no chão da sala humilde, tentando processar o que acabara de acontecer. Beatriz se aproximou devagar. Ele gostou de você. É mais do que eu merecia. Marcelo se levantou limpando o rosto. Sobre o aluguel atrasado e as contas, quanto você deve? Ela ficou rígida. Não preciso da sua caridade. Não é caridade, é responsabilidade. Gabriel é meu filho. Eu deveria estar ajudando com tudo desde sempre. Ele tirou o talão de cheques do bolso. Quanto? Beatriz hesitou, o orgulho brigando com o desespero. Finalmente, sussurrou um valor que fez Marcelo apertar os dentes. Não era muito para ele, mas era tudo para ela. Ele preencheu um cheque com o dobro do valor. Para os próximos meses também, para você não se preocupar enquanto procura emprego. Ele estendeu o cheque, mas não soltou quando ela pegou. Mas isso não acaba aqui, Bia. Eu quero fazer parte da vida dele. De verdade. Visitas regulares, decisões compartilhadas, tudo. E se eu disser não? Então eu vou para o tribunal e nós dois sabemos como isso vai terminar. Sua voz era firme, mas não cruel. Eu tenho recursos, advogados, provas de que você desrespeitou uma ordem judicial, mas eu não quero isso. Não quero transformar nosso filho no meio de uma guerra, então estou te oferecendo a chance de fazermos diferente. Beatriz olhou para o cheque, depois para Marcelo, depois para o corredor onde Gabriel brincava. Ele precisa de estabilidade, não de alguém que aparece quando dá vontade. Eu vou estar presente, todo fim de semana, se você deixar. Videochamadas durante a semana. Aniversários, apresentações na escola, tudo. Eu perdi 4 anos, não vou perder mais nenhum dia. E a sua empresa? O seu império que não pode parar? Eu tenho sócios, gerentes, diretores. Aprendi da pior forma possível que nenhum contrato vale mais que meu filho. Ele segurou o olhar dela. Eu mudei, Bia. Ou melhor, fui forçado a mudar quando percebi o que realmente importa. Me dá uma chance de provar. Ela estudou o rosto dele por um longo momento. Finalmente, assentiu devagar. Uma chance. Mas você quebra a promessa uma vez, só uma, e acabou. Justo. Gabriel apareceu de volta, carregando um caderno cheio de desenhos coloridos. Pai, olha, esse aqui é Marte, e esse é Júpiter, e esse sou eu no foguete. Ele tagarelava empolgado, mostrando cada página como se fosse um tesouro. Marcelo se sentou no sofá remendado e puxou o menino para o colo. Gabriel se acomodou naturalmente, continuando sua explicação entusiasmada sobre planetas e estrelas. Beatriz os observava da porta da cozinha, os braços cruzados, ainda desconfiada, mas com algo parecido com esperança nos olhos. E ali, naquela casinha humilde em Petrópolis, com tinta descascada e móveis velhos, Marcelo Santos finalmente entendeu o que significava ser rico de verdade. Mas o caminho até ali estava apenas começando. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções, ajustes e aprendizados dolorosos. Marcelo descobriu que ser pai não era só comprar presentes caros ou garantir conforto financeiro. Era estar presente nas pequenas coisas, nos momentos cotidianos que pareciam insignificantes, mas construíam uma relação sólida. Todo sábado, ele dirigia até Petrópolis. No começo, Gabriel ainda era distante, educado, mas formal. Tratava Marcelo como um tio legal que aparecia com presentes, não como pai. Mas Marcelo persistiu. Aprendeu quais eram os desenhos favoritos do menino, qual era sua comida preferida, que ele tinha medo do escuro e precisava de uma luzinha acesa para dormir. Certa vez, Gabriel acordou no meio da noite com um pesadelo durante uma das visitas. Beatriz estava saindo para acalmá-lo quando Marcelo a impediu. Deixa eu ir.
Foi até o quarto e sentou na beirada da cama, acariciando o cabelo suado do menino até ele voltar a dormir. Quando saiu, viu Beatriz observando da porta com lágrimas nos olhos. Obrigada. Foi tudo o que ela disse. As coisas também mudaram na vida profissional de Marcelo. Ele promoveu 2 gerentes para assumir responsabilidades que antes guardava só para si. Começou a delegar mais, a confiar na equipe. Descobriu que o mundo não desabava quando ele não estava presente em todas as reuniões. A empresa continuava crescendo. Os contratos continuavam sendo fechados, mas agora ele tinha tempo para ser pai. Beatriz também começou a suavizar. Ela conseguiu um emprego numa loja de roupas no centro de Petrópolis e, com a ajuda financeira de Marcelo, conseguiu pagar as dívidas e até se mudar para uma casa melhor, ainda alugada, mas em melhores condições. Ela nunca pediu mais do que o necessário, mantendo um orgulho feroz em relação à própria independência. Um dia, 6 meses depois do reencontro, Gabriel estava desenhando na sala, enquanto Marcelo e Beatriz tomavam café na cozinha. O menino apareceu segurando um desenho novo. "Olha, é a nossa família", ele mostrou orgulhoso. No papel havia 3 figuras de palitinho. Uma maior com saia, uma média com calça e uma pequena no meio, segurando a mão das outras 2. Embaixo, em letras tortas e coloridas, mamãe, papai e eu. Marcelo pegou o desenho com as mãos trêmulas. "Posso ficar com ele?" "Pode. Fiz para você levar para o seu trabalho." Naquela noite, Marcelo emoldurou o desenho e o colocou na mesa do escritório, ao lado da foto de Gabriel bebê. Era um lembrete constante do que realmente importava, do que ele quase perdeu para sempre, por achar que sucesso se media em contratos fechados e lucros crescentes. Gabriel começou a chamá-lo de pai naturalmente, sem forçar. Primeiro foi pai Marcelo, depois só pai. Cada vez que Marcelo ouvia aquela palavra, sentia o peito apertar de emoção. Era um privilégio que ele quase jogara fora, que quase perdera para sempre. Um ano depois do reencontro, Marcelo estava no aniversário de Gabriel. A festa foi na casa nova em Petrópolis, simples, mas cheia de amor. Amiguinhos da escola corriam pelo quintal, Beatriz organizava os docinhos na mesa e Marcelo estava encarregado do churrasco. Gabriel veio correndo até ele, o rosto pintado de Homem-Aranha. "Pai, pai, vem ver a coleção de carrinhos que o vovô deu." Vovô. Os pais de Marcelo tinham conhecido o neto finalmente. Outro presente do reencontro. Outra parte da família se reconstruindo. "Já vou, campeão, deixa eu só virar essas linguiças." Gabriel voltou correndo, gritando para mostrar os carrinhos para os amigos. Beatriz se aproximou, trazendo mais carne. "Ele tá feliz", ela comentou, observando o filho brincar. "Tá", Marcelo concordou. "Você também tá diferente, mais leve." "Eu tô", ele sorriu. "Engraçado como a gente acha que precisa de tantas coisas para ser feliz. Fortuna, sucesso, reconhecimento. E no final, o que realmente importa cabe numa festa de aniversário simples, com cachorro quente e bolo de chocolate." Beatriz não respondeu, mas havia um sorriso pequeno nos lábios dela também. Quando a festa acabou e os últimos convidados foram embora, Marcelo ajudou a arrumar a bagunça. Gabriel já dormia no sofá, exausto de tanto brincar. Marcelo o pegou no colo com cuidado, levando para o quarto. Enquanto cobria o filho com o lençol, Gabriel murmurou sonolento. "Foi a melhor festa, pai. Obrigado." "De nada, campeão. Feliz aniversário." "Pai? Você vai estar aqui quando eu acordar?" Marcelo beijou a testa do menino. "Vou, prometo." E foi. Quando Gabriel acordou no outro dia, Marcelo estava na cozinha fazendo panquecas com Beatriz. Não era uma família tradicional, não era perfeita, mas era deles. Construída sobre erros, arrependimentos e a coragem de recomeçar. Marcelo Santos tinha construído um império milionário. Comandava uma das maiores empresas de construção civil do Rio. Seu nome estava em jornais, em outdoors, em premiações, mas nada disso se comparava à sensação de sentar à mesa com o filho, ouvindo ele tagarelar sobre o sonho que teve, sobre o que queria fazer naquele dia. No fim, ele aprendeu que sucesso não se mede em milhões no banco ou contratos fechados.
Sucesso é ouvir o filho te chamar de pai. É estar presente nos momentos pequenos que constroem uma vida. É ter a coragem de admitir os erros e a humildade de aprender a fazer diferente. E naquele momento, comendo panquecas numa cozinha simples em Petrópolis, ouvindo Gabriel rir enquanto contava uma história engraçada da escola, Marcelo Santos se sentiu o homem mais rico do mundo. Às vezes, as maiores fortunas não têm preço. Às vezes, o verdadeiro luxo é ter alguém que te espera acordar. Às vezes, o império mais valioso é o que você constrói no coração das pessoas que ama. E Marcelo finalmente tinha encontrado o seu. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal para mais histórias de superação e transformação que vão emocionar você. Nos vemos na próxima história.